Olá, alunos! Vamos para a nossa 153ª aula, aula de número 153. Eu sou a professora Rosa, estou com vocês aí já há um bom tempo, né? E hoje a gente vai continuar fazendo as nossas reflexões sobre a nossa língua portuguesa, certo? Nós já havíamos começado na aula passada a estudar o acento diferencial e hoje daremos continuidade, né, para a gente aprender novos casos. Agradeço muito a participação de todos vocês, né? Quero de novo expressar o meu sentimento de admiração e dizer o quanto vocês são especiais por estarem aí assistindo as nossas videoaulas que são preparadas sempre com muito amor para vocês. Começamos então? Observem que os objetivos da nossa aula consistem em conhecer a nova reforma ortográfica, que já não é tão nova assim, né? E como o acento diferencial foi alterado em alguns casos. Isso é importante a gente rever. Também identificar diferentes gêneros para tratar do mesmo assunto, né? No caso, o texto didático e informativo. E vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. Então, vamos ver como que a grafia das palavras, a acentuação que forma ali o fonema das sílabas tônicas, que são aquelas sílabas que quando a gente pronuncia a palavra, o som sai com mais ênfase, né? Sai mais acentuado em determinadas sílabas em detrimento de outras, como que isso pode até mudar o sentido de uma palavra. Né? Isso que a gente chama não somente de ortografia, mas também, né, da questão da fonética, dos fonemas, é um pouquinho disso que a gente vai ver. Então, observem aqui, eu trouxe para vocês, né, um trocadilho aqui, né? Será que o acento, nesse caso, se a gente analisar essa imagem, ele seria escrito grafado com 2 S's ou a grafia seria com C? E aí, o que vocês pensam? Qual chute vocês dariam? Né? Então, só para a gente começar as nossas reflexões da aula de hoje, né? Então, a gente vai trabalhar de novo, como eu já anunciei, o acento diferencial. Palavras que não possuem mais o acento diferencial, então, de acordo com a nossa nova reforma ortográfica, que já não é tão nova assim, né? Mas que, às vezes, quando vocês estão digitando, né, dependendo do notebook, da programação que ele tenha lá, vai aparecer no modelo antigo. E aí, se vocês não estudaram a nova reforma, vocês sequer vão perceber que a palavra pode estar acentuada de forma errada, né? Porque na nova reforma não se admite mais determinados acentos. Né? Então, algumas palavras que perderam os acentos diferenciais são, por exemplo, o verbo parar, né? Quando eu digo pare de fazer isso, né? Quer parar? Então, quando você tem essa flexão dos verbos aí, em muitos casos a gente tinha que acentuar, formando ali uma paroxítona, né? Acentuava ali a penúltima sílaba. Né? Então, quando eu digo para, antigamente, quando eu ia escrever, tinha que colocar o acento no primeiro A. E a gente tem também que, às vezes, a palavra para pode ser considerada uma preposição. Então, a gente já vai entender aqui dentro do contexto quando que eu considero verbo e quando que eu considero preposição. O que eu vou pedir para vocês especial atenção é que quando se referir a verbo, né, aí sim a gente vai ter que esse acento caiu, né, não precisa mais de colocar. Então, minha mãe disse, foi para a esquerda daquela rua. Ela não para de ser teimosa. Então, nós temos aqui 2 vezes aparece a palavra para, né? No primeiro momento que aparece, quando eu digo foi para a esquerda daquela rua, esse para é uma preposição, não é verbo. Mas quando eu digo ela não para de ser teimosa, esse para é um verbo. Né? Eu paro, tu paras, ele para. Só que aqui nesse caso a gente percebe que é homófona a preposição, ou seja, a mesma grafia. A gente usa as mesmas letras e também fica sem o acento diferencial agora, né, tendo em vista a nova reforma. Certo? Então, no segundo modelo a gente tem aqui, ó, quero que fique perto do supermercado e me espere lá, né, para finalizar ali o contexto da frase. Né? Então, a gente tem aqui um enunciado que aparece 2 vezes a palavra para. Nas 2 vezes que aparece, utiliza-se a mesma grafia, são as letras P, A, R, A, então a gente chama de palavras homógrafas, porque é a mesma grafia. E também não há uma diferença agora no acento, né, que permite a gente perceber qual é a sílaba tônica. Então, a gente só vai saber que para pode ser preposição ou para pode ser verbo se analisar o contexto da frase, o contexto do enunciado. Aí sim a gente consegue inferir se se trata de uma preposição ou se se trata de um verbo.
Ok? Continuando. A gente tinha também no português, antes da reforma, pela, do verbo pelar, e pela é uma palavra constituída a partir da preposição por mais o artigo definido a. Então, exemplos. Antes da reforma, o fazendeiro pela o frango, no sentido de tirar as penas do frango. E depois da reforma, o fazendeiro pela o frango. Veja que na forma de falar, o som do E continua aberto para a primeira sílaba, né? Pé. Então, continuo falando pela, só que agora, depois da reforma, não se acentua mais. É uma das palavras que perdeu o acento diferencial. Né? E também eu posso ter a mesma palavra, só que com outro sentido, como no nosso exemplo aqui. Segue pela estrada da direita. Então, esse pela é a contração da preposição por mais o artigo definido a. Né? Quando eu digo segue pela estrada da direita. Né? Então, esse pela se trata mais de uma preposição contraída ali, né? Aglutinada, e não de um verbo, como é o primeiro caso. Temos também a perda do acento diferencial para a palavra voo, né? Então, a gente tem voo como verbo e voo como substantivo. Então, observe, o avião já levantou voo. Embora o acento diferencial recaia no primeiro o da palavra voo, eu falo com mais intensidade, não se acentua mais. Então, aquele acento circunflexo que havia no início, né, no primeiro o, caiu, né? E cientistas escutam o voo dos morcegos. Agora, na segunda frase, eu tenho que voo é um substantivo, né? Voo não é verbo. Né? Por quê? Porque eu coloco ali o artigo definido o na frente. Né? Então, sempre que eu coloco um artigo definido, né, na frente de uma palavra, essa palavra é um substantivo. E nesse caso também, né, voo, embora continue com a sílaba mais forte ali no primeiro o, né, com maior intensidade, a gente continua falando voo, mas sem o acento diferencial agora, não se usa mais o circunflexo. Também eu tenho ali para a palavra polo, substantivo, e polo, a contração de por mais alguma coisa no masculino. Né? Então eu digo lá, estudo no polo da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, em Pontal do Paraná. Então aqui é um exemplo, né, em que eu utilizo polo como sendo um local onde uma pessoa estuda, uma instituição, nesse caso aqui, né, de uma universidade. E no segundo exemplo a gente tem, eles moram no Polo Norte, né? Também polo indicando aqui uma localização geográfica, certo? Sem acento. Vamos para o exercício agora, pessoal, para a gente ver se está sistematizando aí todas essas informações, como que nós vamos fazer as correlações agora. Eu vou pedir para vocês identificarem o gênero textual a seguir. Essa fruta, estamos falando da pera, né? É uma ótima fruta para quem tem diabetes, olha a curiosidade, porque aumenta pouco o açúcar no sangue, já que tem baixo índice glicêmico. Além disso, a pera tem propriedades vasodilatadoras, porque é rica em potássio, que ajuda a prevenir a pressão alta, evitando também problemas cardíacos, como trombose ou AVC. E agora, pessoal, que tipo de texto que nós temos aqui? Como que nós podemos classificar essas informações que nós lemos nesse texto enquanto gênero textual? Alternativa A, trata-se de um texto dissertativo, B, de um conto, C, de um texto informativo ou D, de um texto narrativo. O que vocês acham? Pensem e assinalem uma das alternativas.
Então, pessoal, voltando, né, a gente considera que esse texto, observem ali a quantidade de informações que ele traz a respeito de pera, né? Então, olha a importância da pera para a gente consumir aí, né? Tendo em vista todas essas informações que recebemos. Trata-se, portanto, de um texto informativo, né? Parabéns para quem conseguiu aí acertar. E agora, existem acentos diferenciais que são opcionais, nós podemos utilizar ou não o acento. Verifiquemos aqui os casos. Apenas uma palavra teve seu acento diferencial classificado como opcional, o que diferencia a palavra forma, de formato, da palavra forma, forma de bolo. Ou seja, seu uso não é necessário, mas é recomendável quando as duas palavras estiverem na frase. Então, se recomenda, mas é opcional. Então, a forma do bolo era redonda. O que aconteceu? Apareceu duas vezes a palavra, só que vocês percebem que as palavras que apareceram aqui, elas têm significado, elas têm sentido diferente, né? Uma coisa é eu dizer a forma e outra coisa é eu dizer a forma. Para não confundir o leitor, o que foi feito? Nesse caso aqui, optou-se por manter o acento na palavra forma com o O fechado, né? Mas a gente poderia ter tirado esse acento que estaria dentro da nova reforma ortográfica, né? Como aqui nesse caso, nesse único caso, foi possibilitado ser opcional, então recomenda-se que utilize quando houver essa possibilidade de produzir uma ambiguidade no entendimento do leitor, né? Então é recomendável que se utilize, ok? Sobre a palavra voo, pessoal, olha aqui que curioso, vamos ler aqui comigo. E demais paroxítonas terminadas com o, a reforma ortográfica aboliu o acento circunflexo que assinalava a vogal tônica fechada das palavras. Vocês se lembram o que é uma paroxítona? Quando a palavra tem a intensidade na penúltima sílaba. A palavra voo é uma delas. Você separa, você tem ali uma dissílaba constituída por duas sílabas, né? Então, se for para fazer ali a separação das sílabas, a gente vai fazer vo, hífen, o, né? Temos duas sílabas. Se o acento, a sílaba tônica é a penúltima, então eu tenho uma paroxítona. E no caso específico desse slide que a gente está analisando, então essas palavras aqui não têm mais acento circunflexo, que é o nosso chapéuzinho, ele foi abolido. O que significa? É proibido o uso, aboliu-se, certo? Então a gente tem outros exemplos, como a palavra voo, abençoo, perdoo, enjoo e magoo. Não possui mais esse acento. Então, embora às vezes dá uma estranheza no momento que a pessoa está escrevendo essas palavras dentro de uma frase, né, dá aquela tentação, vou colocar um acento circunflexo aqui, mas não se utiliza mais, o acento circunflexo dessas palavras foi abolido, tá? Memorizem isso aí, foram alteradas então, né? Vamos ver se entenderam. Eu vou pedir para vocês assinalarem a alternativa correta ao se considerar a nova reforma ortográfica. Alternativa A, ela não para de ser teimosa. B, ontem meu voo atrasou. C, estudo no polo da UAB em Pontal do Paraná. D, o padre disse, eu te abençoo. E aí, considerando qual que vocês acham que está correta? Um tempo para vocês assinalarem essa questão.
Retornando então, pessoal, observem lá que nós temos então duas alternativas, né? Então, quem marcou a letra C conseguiu captar e se lembrar, né, do que a gente explicou hoje. Então, estudo no polo da UAB em Pontal do Paraná, a palavra polo não se utiliza mais o acento, marcando ali pó como sílaba tônica, né? E o padre disse, eu te abençoo, abençoo também não se utiliza mais o acento. Então, se você marcou a C ou a D, você acertou, e se você marcou as duas, acertou também, ok? Então, a gente vai retomar brevemente aqui o uso do verbo ter e do verbo vir, né? Então, quando eu digo ele tem, sem acento circunflexo. Eles têm com acento circunflexo. O mesmo vale para vir. Ele vem sem acento circunflexo e eles vêm com acento circunflexo. O que diferencia o uso do acento circunflexo ou não é se a palavra está no singular ou no plural, né? Se ela se refere a um sujeito no singular ou no plural, ok? A gente também utiliza a mesma regra para os verbos derivados, conter, deter, reter, convir, porvir, convir, intervir e advir, né? Então, para o nosso exercício 2, eu vou pedir para vocês o seguinte: ao considerar que os verbos deter e conter seguem as mesmas regras de conjugação do verbo ter, explique o uso do acento circunflexo nessas frases. Os mesmos governantes sempre detêm o poder e as mochilas contêm materiais escolares. Então, por que que o verbo está acentuado aqui, pessoal? Um tempo para essa resposta. Retornando então, pessoal, observem lá, então quem colocou lá, né, como resposta que esses verbos deter e conter estão no plural, conseguiu captar, né, a diferença aí do uso ou não do acento circunflexo. Singular não usa, plural usa. Muito bem. Agora, para o nosso terceiro exercício, eu vou pedir para vocês elaborarem frases utilizando os verbos intervir e conter, no singular e no plural.
Mais um tempinho aí para esse exercício. Então, pessoal, retornando, como que poderia ficar, é só uma sugestão, né? O professor intervém na solução de conflitos de sala de aula. Intervém sem acento circunflexo, o professor está no singular. Segundo modelo aqui, os professores intervêm. Olha lá que então ganhou um acento circunflexo, o verbo intervir, que é derivado do verbo vir, segue, portanto, as mesmas regras, né? O ar contém vírus que são invisíveis. O ar e os ambientes contêm vírus que são invisíveis. Observe que a gente tem também essa diferença entre singular e plural, para o uso do verbo conter, seguindo as mesmas regras do verbo ter. Ok? Então, a nossa aula de hoje consistiu em aprofundar a questão aí do uso do acento diferencial, identificamos formas diferentes, né, de tratar o mesmo assunto e o efeito semântico do sentido nas palavras em função do uso do acento diferencial ou não. Agradeço imensamente a participação de todos e todas e permaneçam em suas casas se puderem.